Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe nesse domingo, nessa manhã. Que o Senhor possa falar aqui com total liberdade, amém? Aos nossos corações. Fico feliz em revê-los. Domingo passado não estive aqui. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu procuro dar uma atenção. Valeu, Vitor. Obrigado. Eu procuro dar uma atenção aos meus pais, né? Eles não estão morando mais aqui em Jundiaí. Depois da pandemia eles se mudaram, foram para Nazaré Paulista. E aí vocês podem notar alguma ausência minha aqui de algum domingo, porque no final de semana eu fui para lá. Eles estão morando na chácara lá, então a gente vai lá dar uma forcinha para eles também, fica com eles e trabalha junto com eles lá. E no domingo passado eu tive com eles e por isso a gente vai sentindo muita saudade de vocês aqui, né? De estar com vocês. Estou feliz de revê-los. Você que tem uma Bíblia aí na sua mão, abra em Mateus no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero falar hoje sobre tudo isso que nós estávamos orando aqui, que é a obra do Senhor ser de dentro para fora. É até o tema dessa mensagem aqui hoje que eu quero deixar para vocês, é isso, é de dentro para fora. A obra do Senhor, ela é feita dessa maneira, ela é feita não primeiro de uma aparência, de um aspecto visível. Eu noto que toda vez que nós fomos transformados pelo poder da palavra de Deus, aquela palavra que Deus vem falar com a gente em particular, sabe? Não só a palavra de Deus escrita, que é pregada no púlpito, mas quando Deus... Às vezes o pastor falou alguma coisa e tocou no teu coração e você viu, realmente eu preciso mudar isso. Ou de repente você está, sei lá, no seu banho, numa refeição e Deus fala com você e pede alguma mudança sua, você vai perceber que isso é sempre no seu interior primeiro. Deus, a verdadeira obra de santificação, de regeneração do Senhor, ela é feita de dentro para fora. Por isso que muitas vezes tem gente que fala que aceitou Jesus, vem para a igreja, né, ou vai para a sua igreja, mas ela dentro de casa, às vezes ela não demonstra essa mudança, que é aceitar a Jesus, que é aceitar os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, as doutrinas de Jesus, e por isso às vezes dentro de casa ela é a mesma pessoa, ou talvez ela até mude aparentemente dentro da sua casa, mas dentro do seu coração ainda tem algumas coisas mal resolvidas. Mas se essa pessoa está se esforçando em ser diferente, amém, glória a Deus, isso já é bom. Mas a verdadeira obra do Senhor, ela começa de dentro para fora, então a pessoa, ela não vai querer forçar, mostrar ser alguém diferente, ela já está sendo alguém diferente, porque quando ela realmente está convertida. Por quê? Porque ela já está sendo transformada de dentro para fora. Então, o que ela vai refletir? Aquilo que está no coração. A boca diz, a boca fala, daquilo que o coração está cheio, não é isso? Então, se a pessoa está falando diferente, está agindo diferente, muitas vezes pode ser por aparência. Mas na verdadeira obra de santificação, na verdadeira obra de regeneração do Espírito Santo, a pessoa precisa, na verdade, mostrar aquilo que já está acontecendo no coração dela. O coração dela já está mudado, o coração dela, a mente dela está diferente. Por isso que lá em Romanos 12 diz assim, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque é aqui dentro. É aqui dentro. O que fala de mente e coração, gente? Sentimentos e pensamentos. Quando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são diferentes, quando os nossos pensamentos e sentimentos, eles são transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, as nossas ações, consequentemente, também serão diferentes. Nós vamos dar outros frutos. E é isso que Jesus nos ensinou na sua palavra. Porque ele conseguia descobrir, perceber o que havia no coração de algumas pessoas que, por mais que por fora parecia ser santo, ele olhava e falava, isso aí para mim não passa de um sepulcro caiado. Ou seja, é um sepulcro coberto de cal, parece que está bonito, mas por dentro é só podridão. Por dentro é morte, porque por dentro não há amor, não há compaixão e não há justiça. Jesus, ele tinha essa capacidade, Jesus, ele é
o nosso advogado hoje, mas Jesus, ele também, um dia, ele vai ser o juiz. E ele sabe ser juiz, porque ele não julga de forma injusta, porque ele é o Deus criador de todas as coisas, ele sabe de tudo. Por isso ele tinha essa autoridade para olhar para alguém e falar, esse alguém é só aparência. Quer ser, mas não é. Finge que é, mas não é. E a obra que eu tenho para fazer no coração, Jesus falando, a obra que eu tenho para fazer no coração de vocês, é de dentro para fora. Ao invés de você passar um cal no sepulcro, não, vamos gerar vida aí primeiro, vamos ressuscitar primeiro, para depois você nem ser um sepulcro, mas sim ser vida para as pessoas verem. Amém? Mateus no capítulo 15 diz assim, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldisser a teu pai e a tua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos, disse-lhes, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Versículo 15, então, lhe disse Pedro, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, lhe disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar de escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Eu vejo que Jesus, ele de propósito, provoca um pouco a religiosidade. Algumas coisas ele fazia assim, para dar uma alfinetada, ao meu entender, tá? Isso é uma interpretação pessoal minha. Dá a entender que muita coisa que Jesus fazia, ele fazia realmente para provocar a religiosidade. Para falar, para trazer um novo, para desmanchar um sistema antigo e para começar uma coisa nova. Que não é nem sistematizado, mas é só o mandamento perfeito de amor que Deus, de nós para Deus e de nós para os nossos irmãos. Então Jesus, ele fazia isso de propósito, porque a religiosidade, ela é a obediência da lei só por aparência. O que é a religiosidade? É a obediência da lei para mostrar para os outros. Eu até coloquei alguma coisa aqui, é obedecer a lei para mostrar aos outros, para seguir um protocolo, e não para manifestar o amor por aquele que nos deu a lei. Então tem uma diferença, quando a pessoa é religiosa, e ela obedece, para que socialmente ela seja aceita, então ela fala assim, não, eu vou para a igreja todo domingo, eu vou me tornar alguém religioso, e assim eu vou ter um pouco mais, eu vou ter um ciclo de amizade maior, vou ter um pouco mais de respeito também, porque eu vou para a igreja. Isso eu estou dando um exemplo bem genérico aqui para vocês, tá, gente? Mas isso é só religiosidade até aqui. Agora, quando alguém vai para perto de Jesus, querendo entender aquilo que ele falou, querendo entender aquilo que ele pregou, e dizer o seguinte, eu quero obedecer,
porque eu amo esse Jesus que me deu essa palavra, isso já não é mais religiosidade, isso já é o mandamento de Jesus para nós. Já tem uma diferença, a intenção do coração já é diferente. E o que nós precisamos entender é isso, que nós não podemos ser movidos por aparência, apesar dela também ser importante. Eu tinha um chefe que ele falava que quem tinha que ter boa imagem era a televisão, e que ele não precisava ter boa imagem com ninguém. Ele falava isso um pouco assim, com tom de humor e tudo mais, mas ele agia dessa forma também, não se preocupava com o que os outros pensavam dele. E para nós a aparência também é importante, mas nós não podemos viver só de aparência. A aparência, na verdade, tem que ser a última coisa, porque existem duas coisas, reputação e integridade. A reputação é diante dos homens, mas a integridade é diante de Deus. E qual que é a diferença? A reputação, eu vou me santificar pensando no que as pessoas vão pensar de mim. Agora, na integridade, eu vou me santificar pensando no que Deus vai pensar de mim. Ou seja, se ninguém estiver vendo o que eu estou fazendo, talvez eu faça errado. Porque eu já não me importo com os homens. Ou melhor, eu só me importo com os homens. Agora, quando eu estou buscando uma integridade mesmo, quando eu estou buscando uma santidade em Deus, uma santidade verdadeira, para mim é muito importante aquilo que Deus está pensando de mim. Então, mesmo sozinho, no meu pensamento, no íntimo do meu ser, eu vou me corrigir sem ninguém estar sabendo do que eu estou pensando, porque eu quero agradar a Deus. E isso é obra de santificação verdadeira feita pelo Espírito Santo. Quando você é pego sozinho pensando as besteiras que a gente pensa, como imagino que todo mundo aqui pensa também, não deve ser só comigo, mas eu penso, virou e mexeu, vem um monte de bobagem nas minhas ideias, e eu tenho que corrigir isso sozinho. Eu tenho que frear os meus pensamentos. Eu digo, não, isso não provém de Deus, esse pensamento não agrada o Pai. E eu tenho que interromper isso. Quando eu interrompo os pensamentos e os sentimentos que não provêm de Deus, mesmo sem ninguém estar sabendo, mesmo sem manifestar nada, eu estou convertido. Ou pelo menos estou me convertendo. Mas quando eu penso aquilo que desagrada a Deus, e continuo pensando e alimentando isso, porque sei que ninguém vai saber, é só o meu pensamento, então eu penso inveja, eu penso adultério, eu penso mentiras, eu penso besteira, eu penso, sei lá, em tirar a própria vida, enfim, qualquer tipo de coisa que não provenha de Deus. Se eu fico alimentando esse pensamento, é porque eu não estou convertido. Se eu dou corda para esse tipo de pensamento, é porque eu não estou convertido. Ah, mas ninguém vai saber. Não, o Pai sabe. Porque ainda que não haja uma palavra só em nossa boca, Ele sonda e conhece todos os nossos pensamentos. Por isso que o nosso advogado, que hoje é advogado, um dia vai ser juiz. Você sabia que as pessoas dizem, e eu até acredito, porque não é bem a Bíblia quem fala, mas ela mostra de várias formas que o inimigo não sabe o que a gente pensa. Apesar de ser ele mesmo quem lança alguns dardos inflamados na nossa mente. Mas ele não sabe o que a gente pensa. Então, como nós poderemos ser acusados por ele nos nossos pensamentos? Não há acusação contra nós, então, se ele não sabe o que a gente pensa. Mas quem hoje é o nosso advogado, um dia vai ser o nosso juiz, e ele sabe. E mesmo que não haja uma obra de acusação contra nós, o próprio Jesus vai proteger aqueles que são verdadeiramente santos daqueles que são profanos. E ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E mesmo que o inimigo não tenha nada para falar de mim e de você, Jesus conhece o nosso coração e o nosso pensamento. E Jesus mesmo vai falar, você não é ovelha. Só exemplo aqui, viu gente? Nós somos ovelhas aqui em nome de Jesus. Mas ele vai chegar diante de alguém assim e vai falar, você, eu sei, você pensa o que eu não... Você pensa e alimenta pensamentos que não fui eu quem coloquei no teu coração. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que só ligaram para a aparência e de homens que ligaram mais para a integridade e, para falar a verdade, nem se importaram com a aparência, sendo que a integridade estava sendo protegida. Nós vamos dar uma olhada nisso, mas olha só. Nessa questão da aparência, por que é importante nós também considerarmos e vivermos de aparência? Porque a Bíblia diz que nós somos cartas de Cristo. Então, por mais que o teu coração está santificado,
As suas palavras, elas devem andar junto com o teu coração, meu irmão. O seu jeito de ser. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus em nós, porque nós somos cartas vivas. E a Bíblia também diz que através de nós o bom perfume de Cristo é exalado em todos os lugares. Então, meu irmão, você é o perfume de Cristo. Onde você vai, o perfume de Jesus tem que ser exalado naquele ambiente. Em outras épocas, a gente ouvia muitos crentes falando assim, eu senti uma opressão muito grande, uma coisa, né? Hoje a gente não ouve mais falando disso assim, é difícil de ouvir. Não sei se saiu de moda ou se o que aconteceu. Mas a gente não ouve mais, eu pelo menos não escuto mais assim, mas eu sei, às vezes a gente sente mesmo, né, um negócio assim meio diferente, assim, entra no lugar e tal. Uma vez eu ouvi o pastor Abe Uber falando uma coisa que eu achei bem interessante, achei bem engraçado até por um ponto de vista, que ele falou assim, não somos nós que devemos sentir opressão quando chegamos num lugar onde está cheio de malignidade, mas é o demônio que tem que sentir. Quando você chega, você tem a luz, meu irmão. Você tem um bom perfume de Cristo. Aonde você chega, você brilha na escuridão e você faz ir embora todo o mau cheiro de podridão do pecado. Você muda o ambiente. Então, quando você chega num lugar que está cheio de demônios, os demônios falam assim, nossa, estou sentindo uma opressão aqui, eu vou embora desse lugar. E eu concordo com o pastor Abe Uber. Eu acho que realmente, nisso, ele e em muitas outras coisas também, ele acertou muito quando ele falou isso. Porque eu vejo também dessa forma que o crente, quando ele está exalando o bom perfume de Cristo, quando ele está tendo a boa aparência de Cristo, quando ele está assim, vivendo o bom testemunho de Cristo, ele altera, ele muda o ambiente, o lugar onde ele está inserido. A minha mãe, eu também já vivi essa experiência, a minha mãe trabalhando numa empresa, quando ela chegava em alguns lugares, as pessoas mudavam o tipo de conversa, por respeito à minha mãe. E não era por causa da idade dela, ou porque ela era mulher, mas mudavam porque tinham outras mulheres da mesma idade ali naquela roda, mas ela chegava e as pessoas mudavam a conversa, por quê? Porque alguém que é santo chegou no profano. Alguém que tem um pensamento santificado e que não precisa ficar demonstrando isso, minha mãe pelo menos não é assim, quando ela chega, então as pessoas falavam assim, gente, para que a Deise chegou e a gente não pode, né, corta o assunto, e no assunto não era ela, mas corta o assunto porque isso é desagradável para ela. Então, vocês entendem que a aparência e o bom testemunho, o bom perfume de Cristo, quando ele é exalado no lugar, ele muda o ambiente. Agora, quando as pessoas... Teve um rapaz que foi para o exército, ele foi contar o testemunho, falando assim, olha gente, eu passei e servi o exército 1 ano, e eu quero testemunhar aqui que para honra e glória do Senhor, a gente sabe que lá no quartel as pessoas perseguem muitos cristãos, mas para honra e glória do Senhor, em 1 ano que eu servi lá, ninguém descobriu que eu era crente. Falar, a coisa está feia então, né? Porque não está dando testemunho de Cristo nenhum, não está exalando bom perfume nenhum de Cristo. Mas quando as pessoas sabem que você é, e mesmo assim, você altera o lugar, você altera o ambiente, então você realmente é diferenciado. E é isso que nós precisamos entender, que a aparência, ela sim é importante, mas não é a coisa mais importante. Então, vamos ver homens na Bíblia que só pensaram na aparência. O meu primeiro exemplo que me veio na cabeça foi Saul. Saul, o pecado de Saul, na minha opinião, ele é menor do que o pecado de Davi. Eu acho que ele é menor. Ah, mas existe pecadinho e pecadão? Eu acho que sim, porque a Bíblia fala que existem pecados que são para a morte e outros que não são. Então, para mim, tem pecadinho e pecadão. As consequências também são diferentes. Se você matar alguém ali na rua por legítima defesa, você vai preso, sei lá, ou nem vai preso, ou vai preso por 6 meses. Mas se você matar alguém porque você tem raiva, você vai preso por 5 anos. Então, tem pecadinho e pecadão, na minha opinião. Aí, depois os irmãos vejam aí se não tem. Aí. Mas, eu sei, tudo ofende a Deus. Pecado pequeno ou grande, tudo ofende a Deus. Mas, para mim, Davi adulterou e mandou matar o cara que era o marido da mulher que ele tomou para si. E Saul, com medo da situação, sacrificou antes do tempo. Ele fez uma oferta para Deus. Olha só o pecado de Saul, ele fez uma oferta para Deus. Não parece que é um pecado menor, gente? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Saul pecou menos. Mas aonde que Saul desagrada a Deus? No coração. Porque quando ele é confrontado por Samuel, ele não vai se arrepender. Ele vai contar ao povo, para ver quem ainda estava com ele. Quando Natã vai confrontar Davi, ele fala assim, pequei contra o Senhor, somente contra ti. Porque eu não estou mais nem aí com o povo. Eu pequei contra o Senhor, eu vou me arrepender. Foi para um quarto, foi jejuar, foi orar.
E por que Davi então teve o trono dele eternamente sobre Israel? Porque ele tinha um coração diferente. Era um coração segundo o coração de Deus. Mas ele pecou. Não, pecou porque ele é homem. Mas no coração dele havia uma santificação, uma obra de santificação sendo feita. Agora Saul, quando ele começou o reinado dele, ele começou se escondendo do povo. Porque tinha vergonha do povo, ele já se importava com o povo, já desde o começo. Mas depois, o pecado de Saul foi esse, ele viu as pessoas saindo de perto dele, Deus não estava indo embora, mas as pessoas estavam saindo da igreja, do exército dele. Ele falou assim, eu vou sacrificar, que Samuel não vai chegar, eu vou sacrificar, senão o povo vai embora, eu vou ficar sozinho. Ele estava preocupado com pessoas, ele estava preocupado com aparência. E Davi, não. Davi, quando Natan foi confrontar ele, falou assim, olha, um rapaz tinha muitas coisas, foi lá, pegou a ovelha do rapaz que tinha pouco e matou ele ainda. Esse rapaz tem que morrer, esse homem tem que morrer. Pois é, esse homem é você, Davi. Aí ele, opa, estou desarmado, eu vou me arrepender. Você está certo, eu pequei mesmo, não estou nem aí para o que o povo está pensando, eu vou buscar Deus. Davi, ele não se importou com a aparência, ele se importou com a integridade dele de novo sendo construída em Deus. Por isso que foi escrito o Salmo 51, e ele falava assim, Senhor, restaura em mim um coração puro. Ele pedindo uma obra dentro de si, não uma obra exterior. Ele não falou assim, Senhor, me levanta diante do povo de novo com uma boa imagem. Ele não falou isso, ele falou assim, Senhor, restaura dentro de mim um coração puro. Porque o que mais interessa para mim é a minha salvação. Por isso que ele falou também, dá-me de volta a alegria da salvação, porque parece que eu perdi a salvação, Deus. Constrói de novo algo em meu coração ao ponto de eu ser alguém consciente da minha salvação e eu tenha de novo a alegria da salvação, porque o pecado que eu cometi é muito grande. E aí você vê os fariseus e os escribas também vivendo de aparência. Por isso que Jesus confrontava tanto eles. Eles iam nas esquinas e faziam orações demoradas para parecerem que eram homens de Deus. Separavam o dízimo de tudo, entregavam na frente das pessoas, entregavam ofertas para todo mundo ver a oferta deles. Tudo isso para que as pessoas olhassem para eles e vissem eles como homens de Deus. E até por isso que Jesus também falou para a gente, né? Quando vocês jejuarem, faz isso em secreto, não deixa ninguém saber. Quando vocês orarem, faz em secreto, porque o Pai que vem em secreto, esse vai te recompensar. Agora, quando o fariseu, o escriba, ele orava diante de todo mundo, jejuava diante de todo mundo, entregava oferta diante de todo mundo, a recompensa dele acabava ali, porque as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse é um homem de Deus. Agora, o que nós precisamos ter como consciência, gente? Eu quero que o Pai, que me vê em secreto, me recompense, não as pessoas. Eu tenho que pensar dessa forma. E um outro exemplo de pessoa que se importou mais com o que o povo pensava do que com o que Deus pensava foi Arão. Moisés subiu ao monte e demorou para descer. E aí o povo chegou para Arão e falou assim, Arão, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Moisés sumiu, esse Moisés não volta mais, sei lá se está vivo ou se está morto, faz para a gente um Deus que vai nos conduzir daqui para frente. O povo de Israel estava tão cheio de Egito, que o Egito tinha muitos deuses, então eles viram o mar se abrindo, passaram pelo meio a seco, mas chegou lá da frente, eles falaram assim, Senhor, o que aconteceu? Moisés sumiu? Será que esse Deus existe mesmo? Acabaram de passar por um mar aberto. Esqueceram. Falaram assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, acho que um Deus invisível para nós não está servindo. Arão, faz um bezerro, faz um Deus para nós. Arão não contestou, Arão não quis saber, Arão ficou com o quê? Com medo do povo matar ele. Mas eu digo para vocês que se Arão falasse assim, eu não vou mover nem sequer uma palha para fazer um Deus para vocês, porque o Deus que nos tirou do Egito, Ele é invisível, mas Ele é real. Vocês que se virem com essa incredulidade de vocês aí, se o povo matasse Arão ali, Arão estava salvo. A integridade dele estaria zelada, protegida.
E aí quando Moisés chega, Arão todo desconcertado diante de Moisés também, porque ficou com medo da aparência que ele ia mostrar para Moisés agora. Porque vocês viram como que, é engraçado até o jeito que Arão responde, né? Não, o povo pediu, aí eu falei para eles assim, me dá o ouro que vocês têm, brinco, joia, o que tiver. Aí eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Ele falou desse jeito, saiu esse bezerro. Você vê que cara de pau, cara? Deus me perdoe falar desse jeito, mas, cara, ele foi muito cara de pau. Falou assim, não, eu coloquei o ouro aí e saiu esse bezerro. É bem assim que ele responde. Falei, um jeito de meio que tentando tirar a culpa, assim, né? E falando assim, não, mas aí saiu o bezerro sozinho, não fui eu que fiz. Porque ficou com medo da aparência que ele ia mostrar para Moisés também. Então alguém que vive de aparência, não sabe quem ele é em Deus de verdade. Moisés não estava nem aí porque o povo ia fazer, ele pegou aquele bezerro, derreteu e ainda fez todo mundo beber da própria idolatria. Colocou o bezerro na água e falou assim, agora vocês vão beber desse ouro aí, ó. Quebrou as tábuas e foi buscar Deus de novo. E Moisés ainda intercedeu pelo povo de novo, mas diante de Deus. Agora a gente tem homens que servem para nós de inspiração, que não estavam preocupados com o que as pessoas iam pensar, e sim com o que Deus ia pensar deles. Por exemplo, Ananias, Misael e Azarias, que lá na Babilônia era chamado de Sadraque, Misaque e Abednego. O rei fez um decreto, quem não se curvasse diante da estátua do rei, seria lançado na fornalha. E aí aqueles homens não se prostraram. E aí foram os fofoqueiros lá e falaram assim, ó rei, tem 3 aí que não estão se dobrando aos seus deuses, a sua estátua. Aí manda chamar então. Quando mandou chamar, ele falou assim, viu, é verdade que vocês não querem se dobrar diante da minha estátua? Aí eles falaram assim, rei, para falar a verdade, isso nem te interessa. Eles falaram desse jeito, eles falaram assim, a gente não precisa nem te responder sobre isso. Essa foi a resposta deles. Mas eles iam ser lançados na fornalha. Eles falaram, não, se Deus tiver que livrar a gente, vai livrar. Se Deus não quiser livrar também, estamos salvos, cara. Olha que mentalidade, olha que coração, olha que fé. Olha que exemplo de vida para nós servirmos, para nós seguirmos, para nós olharmos e termos como referência. Mas e se eles forem queimados mesmo, não seriam envergonhados? Não, eles tinham uma consciência da eternidade, eles estavam olhando para aquilo que estava depois, aquilo que estava no invisível. Então eles não se importavam mais com o que os homens estavam pensando. Aqueceram aquela fornalha tanto que até os soldados que jogaram eles na fornalha se queimaram. Mas daqui a pouco o rei olhou e falou assim, quantos nós jogamos lá dentro? Não foram 3? Foram 3, meu Deus. Aí ele falou assim, mas eu estou vendo 4, e o 4º é semelhante ao Filho do Homem, é o Filho de Deus. Meu irmão, quando você é fiel a Deus, com integridade, diante dEle, você pode até passar pela prova, mas Ele vai estar com você nela. Você pode até passar, Ele não vai te livrar da fornalha, não, Ele vai com você dentro dela, vai ser a maior experiência do mundo, porque nem o seu cabelo vai cheirar fogo. Não vai ter nem cheiro de fogo quando você sair dessa prova, meu irmão, porque o 4º homem vai estar com você lá. E se ele não livrar, e se eu morrer queimado como os mártires, meu irmão, você vai ter um lugar de honra no céu. Você vai ter um lugar de honra na glória. A gente nem precisa pensar em passar por isso, nós não somos uma igreja perseguida. Mas se nós fôssemos, e se nós morrêssemos pela causa do Evangelho, meu irmão, pode ter certeza que a integridade do nosso coração, a santidade que Jesus foi colocando no nosso coração e foi alimentando, e foi mexendo, e foi moldando, ela nos levaria para a glória. Nós vemos que em Mateus, no capítulo 23, se vocês puderem correr comigo aqui. Do versículo 25 em diante diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia.
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Meus irmãos, eu estou pregando essa palavra porque normalmente Deus fala primeiro com o pregador para depois falar com a igreja. E eu sondando o meu coração, eu mesmo sondando, não Deus, mas eu mesmo procurando coisas no meu coração e na minha mente, encontrei muitas coisas que precisam ser transformadas. E eu creio que se nós todos aqui olharmos para dentro de nós, tem alguma coisa que precisa ser mudado, tem alguma coisa que precisa se converter. Que nós possamos nessa manhã, então, diante dessa palavra que foi ministrada aqui, olhar para dentro do nosso coração e procurar aí. Tem algum fruto do pecado, fruto das trevas? Tem algum fruto da carne ainda em nós? Tem alguma coisa que precisa ser mudada? Tem uma vontade de falar mal de alguém? Tem uma inveja? Tem, sei lá, um adultério? Tem uma impureza que precisa ser transformada? Tem uma mentira aí dentro de você que precisa ser transformada? A Bíblia diz o seguinte: necessário é para nós nascer de novo. Que eu seja o primeiro a ser cortado por essa espada que foi desembainhada aqui nessa manhã. Que eu seja o primeiro a ser transformado por essa palavra. Que eu seja o primeiro a ser moldado segundo essa palavra. Que nós possamos, meus irmãos, juntos, caminharmos de glória em glória para um lugar de pureza, integridade, santidade diante de Deus. Até que Deus olhe para nós e se agrade das nossas vidas. Como Deus olhou para Noé e falou, eu quero escolher esse homem aqui para um propósito, para um plano, para recomeçar, porque ele é um homem íntegro. Como Deus olhou para Jesus e falou assim, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Como ele olhou para Moisés e escolheu Moisés, apesar de todos os defeitos desses homens, exceto de Jesus, que não tinha defeito. Ele, apesar de olhar para tudo isso, ele viu um coração com sede, com desejo de ser santificado. Que Deus olhe para o nosso coração e veja isso também em nome de Jesus. E que ao tomarmos essa ceia nessa manhã, nós tenhamos uma transferência da vida de Cristo para a nossa vida. Apesar das coisas de fora lá não fazerem diferença naquilo que entra na nossa boca, porque foi o que nós lemos aqui, Jesus falando, né, que aquilo que nós comemos não é o que traz impureza, mas é aquilo que nós falamos, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Nesse caso, aquilo que entra pela nossa boca nos santifica. Porque essa não é uma comida natural. Ela é uma comida que traz um peso espiritual para nós. É a transferência daquilo que Cristo foi na terra como homem, sendo liberada para nós. E esse Cristo está vivo até hoje. E Ele está querendo, dia após dia, transferir essa vida dEle para mim e para você, meu irmão. E que nós não sejamos, então, como sepulcros caiados. Que diante dos nossos irmãos todo mundo olha e fala assim, uau, que santo, que homem de Deus, que mulher de Deus, que bênção. Mas dentro do seu coração há ciúme, a ira, a inveja, a porfia. Há inimizades, falta de perdão, mágoa. Que nós sejamos então corações quebrantados diante de Deus. Dispostos e disponíveis para que o Senhor faça a obra dele completa em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém, queridos?